Em nosso estudo de hoje é a lição 13 do livro Harmonização, que tem por título Harmonização. Começa com um versículo de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Atentos à palavra evangélica, observamos que o homem deve realizar a glorificação de Deus em sua existência. Em todas as épocas, inúmeros intérpretes dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tentaram semelhante edificação, partindo, todavia, de princípios contraproducentes. Muitos religiosos tentaram, atormentando o corpo ao invés de discipliná-lo, embotando o espírito nas sombras dogmáticas ao invés de esclarecê-lo. Essa glorificação, entretanto, deverá ser levada a efeito no corpo e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda expressão da vida. O mundo substancialmente considerado é o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Seus característicos de paisagem revelam o Éden repleto de árvores, flores e luzes. O planeta, contudo, precisa receber expressões de Deus manifestado nas criaturas. A natureza, em todos os seus planos, glorifica o Senhor, mas o homem, na generalidade, não conhece a realização sublime, costumando transformar o alimento em tóxico e o sentimento em paixão destruidora. Não mais suplícios às células orgânicas, nem ociosidade beatífica na falsa visão espiritual. Corpo e espírito devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo. Deus pode ser glorificado no ato de comer, de banhar-se, na organização da família, do trabalho, em todos os gêneros da vida honesta e de luta construtiva. Muitos crentes em todos os setores da fé quiseram transformar a glorificação em movimento convencionalista. Usa-se o corpo nas igrejas para genuflexões ou atitudes contemplativas, e fora dela, em todos os desmandos e absurdos de licenciosidade e indisciplina. Não se pode glorificar a Deus no sentido unilateral. A presença divina transparece de todas as coisas em todos os lugares. A vida, com suas leis prodigiosas, está pedindo aos homens glorifiquem a Deus, manifestando-o. Somente assim integrar-se-á o planeta na harmonia do universo. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um texto que tem por título Cuidar do Corpo e do Espírito. E nesse texto, a intenção é mostrar para a gente que, embora nós sejamos espíritos imortais, nós estejamos aqui nessa terra só de passagem, um momento breve de aprendizado, e estamos usando um corpo agora que foi emprestado por Deus para esse aprendizado, a gente precisa aprender a cuidar de um e de outro. Por quê? Porque tudo que a gente estiver fazendo a esse corpo físico aqui, que é o vaso sagrado segundo Paulo de Tarso, vai trazer reflexos também em mim, enquanto espírito, inclusive trazendo marcas, cicatrizes nele. Quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai olhar, o que foi isso? Foi alguma coisa, alguma destemperança que eu acabei fazendo com o meu corpo físico. Mas o Emmanuel, ele chama mais atenção ainda, ele vem falar para a gente de nós que nos entregamos de alguma maneira à religião e a gente vai, seja para a igreja católica, ortodoxa ou romana, seja para uma das igrejas protestantes, dentre as várias denominações que existem hoje, seja para dentro da casa espírita, a gente vai para aquela atitude de reflexão, de muitas vezes de oração, e a gente, quando sai dali, a gente começa a ter um monte de desequilíbrio com relação ao nosso corpo. Mais notadamente, desequilíbrios com relação à gula, desequilíbrios também com relação às destemperanças do temperamento nosso mesmo. A gente sabe que hoje, que cada vez que a gente fica nervoso, cada vez que a gente fica estressado, a gente está trazendo consequências para o nosso corpo físico também, que vão tirando a qualidade de vida enquanto a gente está por aqui. Então ele fala, usa-se o corpo nas igrejas para genuflexões ou atitudes contemplativas, e fora dela em todos os desmandos e absurdos de licenciosidade e indisciplina.
Mas ele chama a nossa atenção que deve ser glorificado o Pai, tanto no ato de comer, como no ato de se banhar, como também na organização da família, do trabalho, em todos os gêneros de vida honesta e de luta construtiva. Então, não é nem só a mortificação do corpo, como faziam os ascetas na busca do ser espiritual, isso jamais. A gente tem que buscar sempre o caminho do equilíbrio e também não deixar também que os desequilíbrios da gula, principalmente, acabem comprometendo a nossa saúde. Os espíritos até falam para a gente que todo mundo, quando vai encarnar, recebe uma quantidade de princípio vital, que é a bateria que mantém esse corpo vivo, e que a gente vai receber uma quantidade de princípio vital de acordo com o número de dias que a gente precisa estar aqui para o nosso aprendizado. Vamos fazer um resumo aqui, vamos supor que seja para 80 anos. Se eu, na minha primeira mocidade, eu começo a comprometer meu corpo físico, eu posso daqui a pouco estar me condenando a viver até os 80 anos com uma diabetes, ou então com uma limitação qualquer ao meu corpo, porque não tomei conta dele, acabei, eu vou viver até os 80 anos, eu vou acabar vivendo, a menos que, através da porta mais dolorosa, que seja do suicídio direto ou do suicídio indireto, a gente possa estar abreviando esse tempo, mas essa abreviação nunca fica sem consequências. Ultimamente eu tenho dito nos estudos que nessa minha encarnação eu nasci com um problema de respiração muito grave e por isso até eu faço natação até hoje. Eu tinha o meu canal aqui de nasal muito fechado, muito comprimido. E foi necessário eu me submeter a uma cirurgia de desvio de septo. E algum tempo depois me foi revelado que aquele problema que eu tinha no nariz até antes de fazer essa cirurgia era porque na encarnação passada eu fazia uso de caixa de rapé. Então eu inalava uma substância que acabou comprometendo as minhas vias nasais. Então a gente vai aprendendo que tudo que você faz ao seu corpo físico, você acaba levando também como marca no seu espírito para daqui a pouco, para qualquer lugar que você vai estar levando essa marca com você, que ela vai também se exteriorizar de outras maneiras. Então, a gente precisa, sim, cuidar tanto de um como de outro. E a gente vai ter, assim, dois sistemas, né? Um daqueles materialistas que querem aproveitar todos os prazeres da carne e acabam não pensando no espírito, acabam pensando no seguinte: daqui a pouco eu vou desencarnar. O vício que eu estiver criando para mim, o apego à matéria que eu estiver criando para mim, ele vai me seguir. Eu vou chegar do outro lado da vida, preso à vida material aqui. É uma situação, uma das situações tristes. E a outra, eu vou chegar aqui desprezando o meu corpo físico, mortificando o meu corpo físico, quando na verdade esse corpo físico vai trazer reflexos também no meu corpo espiritual, aquele corpo que Paulo de Tarso fala na segunda epístola aos Coríntios. Então, tanto um como o outro merecem todo o cuidado, todo o respeito. É o zelo assim, com alimentação, com higiene, com a disciplina dos horários e principalmente da gente utilizar atualmente os recursos que a nossa medicina tem, porque era muito comum as pessoas desencarnarem no século XX de diabetes e hoje a nossa medicina está possibilitando a gente fazer exames e através da hemoglobina glicada já ver a tendência que você tem a ser diabético ou não. E assim como eu usei esse exemplo dentro da diabetes, você vai usar para exemplos cardíacos, para exemplos de problemas do fígado, de problemas gástricos, para tudo. Hoje a gente tem uma tecnologia e um avanço para poder proporcionar essa melhora na qualidade de vida para cada um de nós. Isso é para ser aproveitado. Mas junto com isso, a gente está na disciplina da organização da nossa família, do nosso trabalho e levar também em consideração os compromissos que a gente assumiu e que a gente tem nessa encarnação enquanto espírito, quanto à ética, quanto à moral, quanto aos bons costumes, quanto até a minha consciência tranquila de que eu estou carregando a minha cruz e seguindo aquele que é o nosso Salvador, que é o nosso Mestre, que é o nosso guia e modelo,
que é Jesus de Nazaré. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.